Fala, meus caros, como é que vocês estão? Bem? Então, estamos aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, né? Eu sou recém-convertido ao catolicismo, passei a vida toda dentro do protestantismo e eu estou montando um diário praticamente para os meus filhos sobre os motivos pelos quais o pai deles e a mãe deles se converteram ao catolicismo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um ponto importante, talvez eu acredito que seja o mais importante dentro do catolicismo, que é sobre a Eucaristia. Porque depois que eu passei a estudar sobre a Igreja e sobre a Bíblia, né, que ela foi originada dentro da Igreja Católica, eu comecei a estudar sobre a Eucaristia. Ora, como que eu estudei sobre a Eucaristia, né? Lendo aquilo que os pais da igreja, os padres apostólicos, escreveram sobre ela. Falaram sobre a Eucaristia, certo? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu quero deixar em memória para vocês, meus filhos, para que vocês possam, caso, como eu já disse, aconteça alguma coisa com o pai de vocês, que no futuro vocês tenham acesso a esse material e vocês possam estar ouvindo em detalhes aquilo que o pai de vocês tem para vocês. Além daquilo que eu já deixei e estou deixando escrito também. Caso não pegue fogo, caso não queimem, né? Enfim. A ideia é permitir que vocês possam escutar o pai de vocês dizendo a vocês que, além de amá-los, também quer deixar isso como herança para vocês. E que vocês possam deixar isso de herança para os vossos filhos também. Então, eu vou trazer alguns textos. E o primeiro texto que eu trago a vocês é de Inácio de Antioquia, né? Então, a gente tem aqui Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi diretamente discípulo do apóstolo São João. Então a gente tem uma confiabilidade naquilo que ele escreve. Por quê? Como que alguém, discípulo do apóstolo São João, poderia ser usado pelo diabo para danificar os ensinos que o apóstolo São João nos deixou? É claro que, além daquilo que está escrito, na qual eu já disse para vocês, né, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que decidiu, que definiu que é verdadeiro, eu acredito também que São João, o apóstolo São João, falou muitas coisas, deixou muitos ensinamentos por tradição, pela fala. Ora, da mesma forma que ele escreveu no Evangelho de São João, nos seus últimos versículos, dizendo que Cristo havia feito tantas maravilhas e ensinado tanto que, se fosse escrever tudo, não caberiam nos livros em toda a terra, né? Se não estou enganado. Ou seja, da mesma forma, os seus discípulos também deixaram muitas coisas por palavra. E estas palavras foram recebidas por outras pessoas. E estas pessoas, orientadas pelo Espírito Santo, também transmitiram estas coisas e escreveram muito também daquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Então, é correto que a gente dê sim ouvidos a Santo Inácio de Antioquia. Primeiro, pelo testemunho de vida, de ter vivido com os apóstolos e ter vivido e sido discípulo direto do apóstolo São João. Também pelo testemunho de vida vivida, né? É o testemunho de fé. E também pelo martírio. Como muitos já sabem, né? E eu tenho certeza que vocês também já sabem isso, porque
futuramente eu irei já instruí-los corretamente, é o martírio que consolida a fé de Santo Inácio de Antioquia. Porque não foi um martírio... o martírio em si já é terrível, né? Mas foi um martírio mais terrível ainda porque ele foi jogado às feras. E ele não se entristeceu por estar sendo jogado às feras, ele se alegrou em estar sendo jogado às feras. Isso que é o belo, né? É o testemunho de vida e o testemunho também na morte, no momento da morte. Como São Paulo também disse, né? São Paulo diz também em suas cartas que já está pronto para ser sacrificado por Cristo. Então, o testemunho de Inácio de Antioquia é o mesmo. Eu estou pronto para ser sacrificado por Cristo. E ele, sim, este homem, ele nos ensina muito, primeiro sobre a ordem da igreja, né? A ordem estrutural da igreja, dizendo para que nós devêssemos obedecer aos bispos, porque aonde está o bispo, está a igreja. Isso também é muito interessante. E também sobre outros assuntos, sobre fé, sobre esperança, sobre caridade, mas principalmente um assunto importantíssimo, na qual, claro, só é evidente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, sobre a Eucaristia. Por que isso é evidente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Porque somente a Igreja Católica Apostólica Romana fala sobre a Eucaristia como sendo verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. As demais pregam, sim, sobre fé, esperança, caridade, sobre benevolência, sobre riquezas materiais, enfim, prosperidade. As demais pregam as demais coisas, mas elas não conseguem ensinar sobre a Eucaristia. Elas não conseguem crer que realmente a Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que foi no Evangelho de São João, o capítulo 6 praticamente fala sobre isso. Sobre o corpo e o sangue do Senhor, né? E isso não fica só no apóstolo São João e não fica só com os apóstolos. Isso é transmitido aos demais. Então tem um texto de Santo Inácio de Antioquia, não é ChatGPT, tá, gente? E meus filhos, não é ChatGPT, isso aqui o seu pai leu mesmo. Leu, olha lá, leu, anotou, ó, é prova. Se um dia queimarem esses livros, isso aqui não existe mais, a gente for dominado pelo comunismo, acabar com tudo. Eu vou deixar tudo, eu vou colocar esse meu YouTube numa plataforma, no YouTube americano, para que ninguém possa acabar com isso, tá? Vocês terão acesso a isso. E assim como São Pedro disse que, mesmo depois de morto, fariam com que todas as coisas fossem transmitidas aos apóstolos e aos seus sucessores, mesmo depois que eu morrer, eu vou fazer isso por vocês, tá? Vocês vão encontrar esse livro, esses vídeos aqui, e vocês vão dar um jeito de achar esses negócios, tá? Mas calma, o pai de vocês está aqui. Então, beleza, ele fala aqui, ó, para os esmirniotas, tá? Logo no começo da sua carta, ele fala sobre a humanidade de Cristo e depois ele fala para vocês fugirem das heresias. Fugir das heresias, tá? E aí ele coloca aqui no parágrafo 7, ele fala o seguinte: eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai ressuscitou. Desse modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Seria melhor para eles praticarem o amor, a fim de ressuscitarem também.
Convém para vós manter-se distantes dessas pessoas e não falar com elas. Seja em particular, seja em público, e seguir os profetas, especialmente o Evangelho, onde a paixão nos é mostrada e a ressurreição realizada. Fugir das divisões, como princípio que é de todos os males. Isso aqui é muito forte para a gente. Para um protestante ler isso aqui, e se ele tiver consciência realmente do que ele está lendo, ele vai conseguir observar duas coisas aqui. Primeiro, os padres apostólicos, que eram os sucessores dos apóstolos, eles pregavam sobre a Eucaristia, dizendo que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não deixa o nome de Cristo em vão. E só coloca, é a carne do nosso Salvador. Porque se ele colocasse somente isso, ok, qual Salvador, né? Mas ele dá ênfase nisso, é a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque foi o próprio Cristo que instituiu a Eucaristia na Santa Ceia. E aí ele fala lá na frente o seguinte, no final do próprio capítulo, né? Fugir das divisões, como princípio que é de todos os males. E se a gente for raciocinar aqui o que é o protestantismo é divisão em cima de divisão. E isso é terrível. Eles não conseguem enxergar isso, é uma cegueira realmente que eles não podem compreender o que acontece com essas divisões, né? Porque quanto mais se divide, mais heresia se prega. Mais terrível é o ensino. Mais desgraças eles traem sobre si mesmo. Então, quando ele fala sobre isso, eu entendi, eu falei assim, opa, calma aí. Fugir das divisões é voltar para aquilo que é único, que é o primeiro. Fugir das divisões é estar naquela na qual é a primeira. Ora, se não é a primeira, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas ela era apostólica e estes padres são parte desta igreja. Porque eles professam a mesma coisa que esta igreja professa, nada mudou. É interessante ouvir isso, né? E aí já no capítulo 8, no parágrafo 8º, ele fala o seguinte, ó. União com o bispo. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Aqui, ó. Tá rabiscado aqui, ó. Seu pai leu isso aqui, tá? Com muita clareza, com muita honestidade de coração. Não foi para montar não foi para montar textos bonitos e depois sair ministrando por aí, tá? Olha o que Deus me inspirou, que eu sei que acontece isso em muitas igrejas, tá? Usam os textos de Santa Teresa d'Ávila, usam os textos dos padres apostólicos, né? Cadê a Ana Paula Valadão aí para ler sobre Policarpo de Esmirna? Usam esses textos maravilhosos para dizer, olha, Cristo me revelou essas coisas, bando de mentirosos, para não falar outra coisa. Mas aqui tá muito, isso aqui foi muito bem claro, isso foi explícito o negócio. Ora, como que pode Santo Inácio de Antioquia ser discípulo do apóstolo São João e São João estar enganado com o discípulo, né? Não, ó, estou morrendo, morri. Nossa, Senhor, me perdoa. Me enganei com Santo Inácio de Antioquia. Como? Eu passei a vida inteira com ele e fui enganado por este homem. Como que o apóstolo São João, aquele na qual recebeu as revelações do Apocalipse, aquele que tinha uma intimidade tão perto de Cristo, de acordo com os outros apóstolos, era o que Cristo mais amava, era o predileto de Cristo. Não vou falar sobre predileção, mas ele era o predileto de Cristo entre os apóstolos.
Como pode Cristo ter permitido que este homem fosse então enganado por Santo Inácio de Antioquia? E ele escreveu coisas na qual o apóstolo São João não ensinou a ele. Tem que ser muito cego para não enxergar estas coisas. E dizer assim, eu aprendo com Cristo, mas estes homens aprenderam com os apóstolos. Aquilo que Cristo ensinou. Estes homens viveram e viram como testemunhas a vida dos apóstolos. Não tem nada aqui que a gente entenda que fala assim, olha, eu fui discípulo de São João e eu vi São João no final da sua vida se vender para Roma, para Nero, e eu vi ele praticar as mesmas coisas que Judas Iscariotes praticava, as mesmas invejas, as mesmas paixões, os mesmos desejos carnais. Não, pelo contrário, a gente vê que o que ele fala sobre Cristo e sobre a igreja é a mesma coisa que os apóstolos falavam. Tem um paralelismo nisso muito forte. O que o apóstolo São João pregava é o que Santo Inácio de Antioquia prega. Ora, e quando ele fala fugir das divisões, quem não entende isso, quem não consegue entender isso, que a divisão não é proveniente de Cristo, essa pessoa não está entendendo nada sobre o cristianismo, sobre a verdadeira fé em Cristo. Se ela participa hoje, se ela está em algo hoje que é a divisão de uma divisão, de uma divisão, de uma divisão, ela está na sexta, na sétima geração de uma divisão, não faz sentido. Lá vem o meninão chorando, olha lá. Lá, ó você chorando, Tomás. Olha lá, ó, escuta, ó você chorando. Ó, escuta, ó. Lembra que o papai fazia isso? Ó, escuta. Então é o seguinte. Além disso, além de Inácio de Antioquia, nós temos neste livro aqui também, ó o Bento chorando também. Ó o Bento chorando. E a mãe dos 6 rindo, né? Nós temos outros padres apostólicos que também falaram sobre a Eucaristia, e eu quero deixar claro aqui para vocês quem são eles, tá? E este é São Policarpo de Esmirna, que também foi discípulo de São João. E a gente encontra uma carta, nesse livro aqui, Os Padres Apostólicos, tem uma carta direto de Inácio a Policarpo. Olha só. Saudação, Inácio, também chamado Teóforo, a Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Ou melhor, que tem por bispo Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, as melhores saudações. E aí ele coloca algo maravilhoso nesse texto, que é justamente no parágrafo 5. Foge das profissões desonestas. Além disso, faze homilia contra elas. Dize às minhas irmãs que amem o Senhor e se contentem com seus maridos física e espiritualmente. Recomenda também aos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que amem suas esposas como o Senhor ama a igreja. Se alguém pode permanecer na castidade, em honra da carne do Senhor, que permaneça na humildade. A castidade aqui sendo pregada logo no primeiro século, no segundo século da igreja. A castidade aqui sendo pregada também. Paulo não fala, se ficar viúva é melhor ficar sozinha, não é? Viver em castidade. Aqui está continuada. Aqui ele está dizendo a São Policarpo de Esmirna, olha, que continuem, que permaneçam na castidade. Então a castidade é algo católico que provém da igreja de Cristo. Quem que ensina diferente disso? Quais são as denominações que ensinam diferente disso? Não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então é o seguinte, a submissão ao bispo, atendei ao bispo para que Deus vos atenda. Olha, uma ordem direta, vá, atenda ao bispo e assim Deus irá atendê-lo. Aí ele coloca aqui algo maravilhoso aqui, ó.
Não pude escrever a todas as igrejas por causa de minha partida precipitada de Troade para Niépolis, conforme a vontade de Deus me ordenou. Tu escreverás a todas as igrejas do Oriente, pois tens o pensamento de Deus, a fim de que elas façam a mesma coisa. União. É a igreja una. Façam a mesma coisa. Tá? Façam a mesma coisa. Tá? E aí ele termina aqui, né? A graça estará sempre com ele e com Policarpo, que o envia, né? Ele está fazendo as saudações finais. Eu vos saúdo a todos nominalmente e a esposa de Epítropo, com toda a sua família e a de seus filhos. Saúdo meu querido Átalo, saúdo aquele que for considerado digno de ir até a Síria. A graça estará sempre com ele e com Policarpo, que o envia. Desejo que estejais sempre bem ao nosso Deus Jesus Cristo, e nele permaneçais na unidade e sobre a vigilância de Deus. Saúdo Alce, que me é tão caro, passai bem no Senhor. Ora, isso aqui é tão similar ao que o apóstolo São Paulo ensinava, escrevia, né? Isso é tão peculiar, é tão idêntico. E aí é o seguinte, nós temos agora as cartas de São Policarpo de Esmirna, tá? E aí alguns dos ensinos de São Policarpo aos filipenses é o seguinte, quando ele escreve aqui o seguinte, ó, pra gente. Parágrafo 2, né? Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará. Se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, ambição, amor ao dinheiro, maledicência, falso testemunho, não retribuindo o mal com o mal, injúria com injúria, golpe com golpe, maldição com maldição, lembrando-nos do que o Senhor ensinou. Não julgueis para não seres julgados, perdoai e sereis perdoados, usai misericórdia para receber misericórdia. A medida com que medirdes servirá também para vós. Felizes os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso mexeu muito comigo quando eu li esse texto de São Policarpo. Falei, olha, quer dizer então que a igreja, lá atrás, ela está dizendo o seguinte, para fugir do amor ao dinheiro, que é uma das coisas hoje que é mais pregado dentro do protestantismo. É a bênção infinita, materialista, que Cristo tem para nós, ou para eles. Para mim não, eu quero somente aquilo que Deus tem para mim. E que seja justo. Porque eu tenho certeza que é isso que ele dará a nós, a mim, a sua mãe e a vocês. E aí a primeira coisa que ele prega é: o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Meu Deus. Apóstolo de São João. E não é isso que a gente enxerga dentro do protestantismo hoje. É bênção em cima de bênção, bênção em cima de bênção. Às vezes eu fico até me pegando, né? Nossa, me pegando nos meus pensamentos, né? São tantas pessoas que dizem, olha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se eu for por uma ótica protestante, Deus não está me abençoando. Deus não está me abençoando. Se eu for por uma ótica católica, eu tenho recebido muitas bênçãos. Mas bênçãos que eu não mereço. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor nem dos meus filhos. Eles são umas bênçãos para mim. Eu não sou merecedor nem do meu trabalho, nem do meu... Enfim, eu não sou merecedor. Eu sou indigno de receber tudo isso. Mas isso se aprende vivendo o catolicismo. Não é vivendo o protestantismo. Olha só,
Sabendo, portanto, que nada trouxemos ao mundo e que nada podemos levar dele, armemo-nos com as armas da justiça e ensinemos primeiro a nós mesmos a caminhar conforme o mandamento do Senhor. Qual é esse mandamento do Senhor? Buscai primeiro o dinheiro e depois o reino de Deus e a sua justiça? Não, é buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Policarpo está ensinando. Olha que coisa tão horrenda, né? Se a gente for comparar com os ensinamentos de Cristo, é horrendo. Por quê? Porque é igual o que Cristo ensinou a nós. É tão horrendo porque é tão semelhante ao que Cristo nos ensinou. E mais pra frente ele fala aqui, né? Contra os ensinamentos falsos. Quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne é anticristo. Aquele que não confessa o testemunho da cruz é o diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos e diz que não há ressurreição nem julgamento, esse é primogênito de Satanás. Isso veio como uma bomba, né? É uma bomba em cima de bomba na nossa cabeça. Quando a gente começa a estudar a patrística, a gente vê que é bomba em cima de bomba. Como que o protestantismo está tão fora da realidade cristã e daquilo que foi ensinado. Ó, o seu irmão Bento fazendo arte. Distorcer as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos. O protestantismo diz que há ressurreição. Há ressurreição. Mas que a gente pode, vamos ser felizes que Cristo perdoa os nossos pecados de qualquer forma. Ele já morreu na cruz por nós. E nos esquecemos do julgamento. Ou seja, eles pregam sobre a ressurreição e eles não pregam sobre o julgamento. Sobre a verdadeira justiça de Cristo. Aliás, eles não entendem o que é a virtude da justiça. Essa é a grande dificuldade do protestantismo. Não entendem sobre as virtudes e acabam caindo nas piores heresias nos dias de hoje. Então, eles não entendem o que é a virtude da justiça, não sabem o que é. Quanto mais o que é a virtude da justiça sobrenatural em Cristo. Ele é a própria justiça. As pessoas não entendem isso. O protestantismo se esqueceu isso. Ele mudou o sentido da coisa. A misericórdia está depois da morte. Não, a misericórdia está aqui, onde a graça vos alcança. Depois da morte é só justiça. Aí vai ter que enfrentar o verdadeiro juiz e não sabe como. Porque está fazendo tudo errado. Essas questões eu comecei a pontuar no meu entendimento e comecei a ver, caramba, viu? E aí é o seguinte, tudo isso é válido porque tem um texto de Santo Inácio de Antioquia que diz o seguinte. Santo Inácio de Antioquia, ele ensina sobre essa solução, como que se resolve esses problemas. Aí ele fala o seguinte aqui, ó, na carta aos Efésios, né? Ele fala assim, ó. Sobretudo, se o Senhor me revelar que cada um e todos em conjunto, na graça que provém do seu nome, vos reunireis na mesma fé em Jesus Cristo, da descendência de Davi, segundo a carne, filho de homem e filho de Deus, para obedecer ao bispo e ao presbitério, em concórdia estável, partindo o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Ora, se não é a própria Eucaristia, né? Se não é receber o próprio Cristo. Este remédio somente existe dentro da Igreja Católica Apostólica. Católica Apostólica Romana. Este remédio da imortalidade, que é o antídoto para que nós não morramos, não morremos, né? Ou não morramos, sei lá. Para que nós não viemos a morrer, é o antídoto para que a gente possa viver em Jesus Cristo. Mas é o antídoto de todas aquelas coisas que Policarpo também está falando. Então é o seguinte, se o antídoto é a Eucaristia, fora da Eucaristia só existe morte.
E aí cai por terra tudo aquilo que o protestantismo ensina. Eles falam de Cristo, eles falam sobre fé, sobre esperança, sobre caridade, mas eles vivem doentes porque não recebem o antídoto que é a Eucaristia, que é o próprio Cristo em pão. Partindo o mesmo pão. Ou seja, todas as igrejas partiam o mesmo pão. E este pão é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. No protestantismo, você vive o seguinte: você ceia, você ceia, você ceia, você ceia. É uma ceia a cada mês, dependendo da denominação, ou uma vez por ano, ou uma vez por semana, enfim, cada 15 dias, depende da denominação. Porém, não há mudança. Ah, mas no protestantismo é o seguinte: olha, você não pode adulterar, ok. Você não pode roubar, ok. Você não pode matar o seu amiguinho, ok. Mas eu posso amar o dinheiro? Pode. Eu posso viver para conquistar as coisas? Pode. Porque isso é normal, Deus deu isso para o homem. Ora, Deus não abençoava os homens lá no Antigo Testamento? Deus não abençoou Abraão? Não abençoou Isaac? Não abençoou Jacó? Mas eles se esquecem depois que Cristo veio e deu um novo entendimento para essas coisas. Deu um novo entendimento. E esse entendimento só pode ser vivido aonde você consegue ter o antídoto. Sem o antídoto, não se vive. Será que é tão difícil de entender isso? Sem o Cristo, não tem. Sem o Cristo, você não tem uma verdadeira ou um verdadeiro exame de consciência. Sem o Cristo, você toma de qualquer jeito, porque é algo que não tem valor que você está tomando. Não dá para ficar de frente com a Eucaristia de qualquer jeito. Se a pessoa entende realmente que é Cristo, a Eucaristia, ela não vive de qualquer maneira para receber o Cristo. Então, para finalizar, estas questões me chamaram muita atenção na minha conversão. Porque isso culmina com os textos de São Paulo, as cartas aos Coríntios. Ora, aquele que comer indignamente do corpo e do sangue de Cristo, come para sua própria condenação. Por isso examine-se o homem a si mesmo. Esse exame de consciência é algo que você só tem quando você realmente entende que é o Cristo que você vai receber. Porque senão você não recebe. Você não recebe o Cristo. É um temor que você fala para si mesmo: se eu receber o Cristo assim, é terrível para minha alma receber o Cristo dessa forma. E aí eu comecei a pensar, né? Falei, ora, eu já sou batizado. Só existe um batismo. E agora? Como que eu faço para receber o Cristo, sendo que eu sou indigno de recebê-lo? Como que eu faço para participar deste corpo e deste sangue, que é o Cristo, que é a Eucaristia, que estes homens que foram discípulos do apóstolo São João escreveram, confirmando o que é? Não acredito que eles sejam mentirosos, perversos, ao ponto de deturpar aquilo que São Paulo nos ensinou. Tanto é que os dois morreram em martírio. São Policarpo foi colocado na fogueira e ele foi assado como um pão. E ele não morria. E a ordem foi dada: se ele não morre com fogo, transpassem ele.
e ele foi transpassado, assim como Cristo foi transpassado. Será que este homem é tão mentiroso ao ponto que nem a morte estava querendo ter poder sobre ele? Isso é muito lindo. Olha o testemunho de São Policarpo. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: "Sê forte, Policarpo, sê homem." Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim, e o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: "Pensa na tua idade." E tudo mais que se costuma dizer, como: "Jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e dize: abaixo os ateus." Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: "Abaixo os ateus." O chefe da polícia insistia: "Jura, e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo." Policarpo respondeu: "Eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou?" Ele continuava a insistir, dizendo: "Jura pela fortuna de César." Policarpo respondeu: "Se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente: eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta." O procônsul respondeu: "Convence o povo." Replicou Policarpo: "A ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com um respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a estes outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles." O procônsul disse: "Eu tenho feras, e te entregarei a elas, se não mudares de ideia." Ele disse: "Pode chamá-las. Para nós, é impossível mudar de ideia a fim de passar do melhor para o pior. Mas é bom mudar para passar do mal à justiça." O procônsul insistiu: "Já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia." Policarpo respondeu-lhe: "Tu me ameaças com fogo que queima por um momento, e pouco depois se apaga. Porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Vai e faz o que queres." Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio de força e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Ele não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, mas o próprio procônsul ficou estupefato e mandou seu arauto ao meio do estádio para anunciar 3 vezes: "Policarpo se declarou cristão." A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e judeus, moradores de Esmirna, com furor incontido, começou a gritar: "Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar." Dizendo isso, gritavam e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Este respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de feras já haviam terminado. Então unânimes se puseram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Enquanto rezava, ele tinha visto o travesseiro pegando fogo e dissera profeticamente aos fiéis que estavam com ele: "Devo ser queimado vivo." Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade de vida. Imediatamente colocaram em torno dele o material preparado para a pira. Como queriam pregá-lo, ele disse: "Deixai-me assim.
Aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das cordas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício, holocausto agradável preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo, grande chama brilhou e nós vimos o prodígio. Nós, a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar esses acontecimentos e outros. O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Policarpo de Esmirna. Ora, quanto aos mártires, nós os amamos justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com seu rei e mestre. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Gaio copiou estas coisas dos escritos de Irineu. Ele viveu com Irineu, que foi discípulo de São Policarpo. Esse Irineu, que esteve em Roma na época do martírio do bispo Policarpo, instruiu muita gente. Temos dele numerosos escritos muito belos e ortodoxos. Ou seja, a tradição sendo cumprida. Os apóstolos escreveram sobre o martírio de Cristo, sobre o sacrifício. E depois os discípulos dos apóstolos escreveram sobre eles. E depois os discípulos dos discípulos escreveram sobre eles. E sucessivamente. Quando eu entendi estas coisas, meus filhos, vocês já nasceram católicos. Olha a graça que Deus deu a vocês de serem católicos já de nascença, de serem batizados já com poucos dias de vida. Vocês podem receber o Cristo Eucarístico não como um remédio, também como um remédio, mas não como um antídoto, um remédio como seu pai recebeu. E recebe ainda até hoje. Mas vocês podem receber o Cristo como o amor mais belo vivido nesta terra. Amar a Cristo de uma forma que o teu pai ainda está aprendendo a amar. Amar a Cristo verdadeiramente. Da forma que estes homens nos ensinaram a amar a Cristo. E isso fez muita diferença. Isso fez muita diferença.
Conhecer a verdade faz muita diferença na nossa vida. Queria falar sobre a Didaquê. Não sei se eu consigo. Já estamos aqui, já faz 1 hora. Tem missa daqui a pouco, às 7h30. A gente vai na missa. Então eu vou colocar como parte 1 este vídeo. E depois eu faço um outro vídeo como parte 2, falando sobre Clemente Romano e sobre a Didaquê. Tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo, um abraço do Pai de vocês. Eu vos amo.